Olá, Taubaté, aqui você se conecta com a nossa programação. Hoje é quarta-feira, 16 de outubro de 2024 e você confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje. Tem os melhores cortes da nossa programação, que são os nossos shorts, tem as atualizações de tudo que acontece no Brasil, no mundo e aqui em Taubaté, no nosso mix de notícias. Na hora do papo de hoje, vamos falar sobre um mês importante de luta, que é o Outubro Rosa. E ainda no quadro Bons Tempos, tem exposição de maquetes feita por idosos. Então se junte, se misture com a gente, que o Mix da TV tá no ar. Muito obrigado pela sua participação, pelo carinho da sua audiência. Lembrando que este programa traz informação, entretenimento, os melhores cortes da nossa programação. Além disso, a gente traz tudo com muita leveza e bom humor para você se informar e se conectar aqui com a nossa emissora. Mas para que tudo isso aconteça da melhor maneira possível, a gente precisa da sua participação. Por isso, é imprescindível que você entre em contato conosco. Aí na tela estão os canais para você participar da programação aqui da TV Câmara Taubaté. Através do nosso e-mail, tvcâmaratete@gmail.com, você manda dúvidas, sugestões e críticas. No nosso canal no youtube.com/tvc Taubaté, você acompanha ao vivo a nossa programação. Pode voltar e assistir em até 12 horas o conteúdo que acabou de ser exibido. Além disso, você encontra playlists completas de todos os produtos aqui da emissora. Na rede social facebook.com/Câmara Taubaté, além de assistir ao vivo a nossa programação, você também interage em tempo real. Agora, se você preferir mandar um vídeo, uma foto, uma dica, você pode usar o nosso WhatsApp, DDD 12 3625 9525. E eu vou dar dois destaques aqui que não estão na tela, mas são importantes, que é a rede social TikTok e Instagram. Você se conecta com a gente através do @Câmara Taubaté. E a gente começa esta edição com shorts, que são os melhores recortes da nossa programação, feitos especialmente para você. Ano passado, nós produzimos um especial de 20 anos aqui da emissora. No episódio 2, a gente contou um pouco mais das histórias do que aconteceu, principalmente nos bastidores. E a TV passou por um momento muito crítico em relação à pandemia de Covid. É esse trecho que a gente assiste na sequência. Vamos ver? Solta o play! Durante a pandemia, um dos momentos mais difíceis que vivemos recentemente, permaneci ao lado dos taubateanos. Porque por mais difícil que possa ser às vezes, o que importa é minha missão: mostrar aos cidadãos a vida do município. Bom, antes de tudo, eu acho que é fundamental que exista a TV Câmara, que a gente faz um serviço à população, que é mostrar exatamente o que está acontecendo na hora, da maneira que tem que ser, sem cortes. A TV Câmara foi criada exclusivamente para mostrar isso daqui, mostrar as sessões plenárias, mostrar a sonoridade, as audiências, com a participação popular. Hoje em dia eu percebo que a interatividade que existe entre público e TV, acho que as pessoas realmente se interessam mais. Eu gosto de falar que as audiências mais marcantes são aquelas em que vem muita gente. Porque estando aqui todo dia, a gente percebe que a audiência pode ter a melhor das intenções, às vezes vem muito pouca gente. E a gente pede para a população, venha acompanhar, que é importante para a sua vida saber o que está acontecendo. Então, quando vem muita gente, a gente fica, nossa. Os eventos assim que mais lotaram o plenário, e na época ainda não tinha o vidro, né, que separava o plenário da galeria. Então foi bem marcante, especificamente dos alunos de medicina, pelo fato de ter bastante gente e pressionando, mostrando a força, né, da pressão popular em frente ao trabalho legislativo. Eu acho que a gente vai ter todo o direito de estar expressando os nossos sentimentos em relação à Universidade de Taubaté e que diz respeito também à Casa Legislativa. O que não pode é continuar desse jeito. Mais detalhes sobre o que aconteceu nesta noite inusitada aqui na Câmara Municipal, no TV Câmara Informa de amanhã. O pessoal do transporte complementar teve bastante alvoroço, a galera ficou bem com os nervos, a flor da pele, teve bastante discussão.
Essa sessão está suspensa. Que marcou para mim, né? A audiência que foi lidar ali entre taxistas e motoristas de aplicativo e também a dos carroceiros, que queriam tirar as carroças da rua, substituir por cavalo de ferro. Tudo isso sendo transmitido na época na TV. Então é a TV Câmara fazendo o seu papel, né, de levar o que realmente acontece aqui no plenário. Eu acho que a TV tem um potencial muito grande de envolver mesmo, de promover a cidadania, envolver o cidadão, fazer o cidadão estar ligado no que está acontecendo, participar ativamente na política, na vida do município, né? A gente fala política e parece que tem aquela peste de votar, escolher candidato. Não é, né? É a vida do município. Na época, o prefeito estava sendo investigado por diversas denúncias, tanto acho que da área de educação, acho que tinha saúde também. Depois de mais de 8 horas de depoimentos, foi encerrado agora pela presidente da comissão processante, Poliana Gama, as oitivas de testemunhas que foram ouvidas pela comissão. Foi bem marcante desse processo de cassação do Roberto Peixoto, que culminou, né, na sessão que realmente ia votar se seria cassado ou não. Então a gente ficou assim horas e horas dentro do relatório da comissão processante, ao vivo. Um vereador lia, depois passava para outro e a gente foi até de madrugada com essa leitura. Quase que um julgamento, assim, quando a gente assiste nos filmes, né? Então foi uma sessão bastante marcante por isso. Mas Roberto Peixoto não chegou a ser cassado, né? Ele ficou livre desse processo de cassação a partir dos votos, mas foi bem legal trabalhar, né, nesse fato marcante aí, para nós e para a história de Taubaté. Durante a pandemia, a gente teve que se adaptar para algumas coisas, porque, obviamente, a gente não podia ficar no estúdio com um monte de gente. A pandemia foi um período complicado e, né, que todo mundo vivenciou isso, especialmente a gente na TV. Então, o jeito foi se adaptar principalmente para fazer entrevista via Zoom, que a gente não tinha muita noção de como funcionava. Acho que ninguém no país sabia como funcionava, né? Mas o programa existe desde então, nunca parou, seguiu firme e forte na pandemia, mas não foi só isso. Surgiu a ideia de transmitir os boletins de saúde da prefeitura. Então vinha aqui o representante da Secretaria de Saúde e algumas vezes o próprio prefeito para passar para a população a situação de Taubaté, como estavam os hospitais, o número de casos, e isso a gente fazia ao vivo daqui. A gente teve a transmissão das aulas do ensino municipal. Muitas professoras vieram para cá com libras, com equipamento para passar slide, para fazer desenho na lousa. Momento histórico na programação da TV Câmara, tendo enfrentado diversos desafios, né, e adversidades relacionadas à pandemia do novo coronavírus. Lembrando que todos os setores da sociedade também passaram por esses desafios, com a TV não seria diferente. Se você gostou desse trecho do documentário, ele está dividido em 3 partes. Está disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Lá tem a playlist especial TV Câmara 20 anos. Este ano a gente comemorou 20 anos aqui da nossa primeira transmissão e ano passado foram 20 anos da resolução que criou a TV Câmara Taubaté. Vale a pena você acessar o nosso canal e assistir o conteúdo na íntegra. E agora a gente continua aqui o Mix da TV. Porque agora é hora de mais shorts da nossa programação, desta vez com mais informações para você. No Boletim Câmara, de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, sempre tem uma entrevista sobre saúde, comportamento, assuntos relacionados à nossa sociedade, feitas e conduzidas pela Ana Laura Costa. E a gente selecionou um trecho para você, que é uma entrevista com o advogado Robson Ferri. Ele explicou no programa sobre o porte de drogas, um assunto importante que está em alta aqui na nossa sociedade. Vamos ver? Solta o play. Hoje nós entrevistamos o advogado Robson Ferri, que é especialista em direito penal e também em processo penal, para falar sobre a decisão do STF sobre a descriminalização do porte de maconha, fixado no limite de até 40 gramas da droga. Robson, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigado. Uma honra estar com vocês.
Bom, para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, na prática, o que significa essa decisão do STF? Bom, o Supremo Tribunal Federal decidiu um recurso extraordinário que vem desde 2015 já o julgamento no Supremo Tribunal Federal. E agora, em 2024, eles decidiram pela descriminalização do porte de droga, especificamente a maconha, até o limite de 40 gramas, como foi bem dito, tirando a natureza penal dessa infração, né? Infração é tudo aquilo que ofende uma norma. Nós temos infrações no âmbito administrativo, no âmbito civil, tributário, penal. No âmbito penal, nós tínhamos uma infração penal que era o usuário de drogas, aquele que transporta, traz consigo. Isso era taxado como crime. Inclusive, em 2006, quando veio a Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, discutiu-se bastante se a conduta prevista no artigo 28, que é o crime, era o crime de usuário, era tido como crime realmente ou infração administrativa. E, à época, foi chancelado que realmente era crime. E agora, o STF, em razão desse recurso extraordinário de número 635659, retoma o julgamento e decide em 2024 que hoje o usuário de drogas com maconha até 40 gramas não mais estamos diante de uma infração penal, e sim tão só de um ilícito administrativo. Na prática, o desdobramento disso acaba não tendo tanta diferença, porque quando taxado como crime, como infração penal, as penas alternativas ali previstas eram advertência, prestação de serviço à comunidade ou então uma obrigatoriedade de comparecimento em um programa psicológico de tratamento. Hoje é infração administrativa, mas o Poder Judiciário ainda pode aplicar essas penas administrativas, não mais numa esfera criminal. Então não sofre processo criminal, não há investigação em sede de delegacia, nós temos tão só uma infração administrativa. Então, na prática, essa é a diferença. O que antes era uma penalidade, hoje é uma sanção administrativa, mas basicamente são as mesmas. A diferença é que essa pessoa não responde por um processo. Isso, perfeito. Não haverá um processo criminal, não haverá uma investigação prévia e não haverá um processo criminal. Essa pessoa é encontrada com droga, ainda que menor quantidade que 40 gramas, óbvio, essa droga será apreendida, essa pessoa será conduzida ao Poder Judiciário e, segundo o STF, na decisão do recurso extraordinário, ao Juizado Especial Criminal, mas as sanções ali serão no âmbito administrativo e não mais penal. E agora, qual é a diferença quando a gente fala em descriminalizar o porte da maconha em até 40 gramas e a descriminalização da droga? Tá. A droga, ela primeiro vem rotulada numa portaria da Anvisa. A Anvisa nomina o que se entende como droga no Brasil. E a portaria é de número 344. Então lá está listado, né, um rol exemplificativo, que pode ser retirado ou pode ser incluído mais substâncias, mas ali existe um rol dizendo quais são as drogas. E a maconha está listada nessa portaria da Anvisa como droga. Então ela é droga. Agora, o que houve no Supremo foi a retirada da natureza penal. Então, não há mais crime em relação a isso, mas a maconha continua ainda sendo uma droga na portaria da Anvisa. O que significa que, se alguém for pego acima de 40 gramas, nós não estamos falando mais de possível usuário de drogas, mas sim, talvez, traficante. Artigo 33 da Lei de Drogas. E seria tráfico de drogas. Importante ressaltar também que aquela pessoa que for pego com menos de 40 gramas não significa absolutamente que ela terá só um desdobramento administrativo. Dependendo das circunstâncias em que a pessoa for detida com a droga, pode, inclusive, com menos de 40 gramas, ser rotulado como um tráfico de drogas. Por exemplo, maconha em vários invólucros, numa pochete, por exemplo, num bolso da blusa, com várias notas, dinheiros trocados, na porta de uma boate. Isso é uma clara conotação de traficância. Então, tráfico, no artigo 33, mesmo com menos de 40 gramas. Então, o simples fato da quantidade da droga não vai determinar em qual caminho aquilo vai ser tomado.
A análise vai precisar ser feita por quem está fazendo aquela abordagem? Perfeito, ótima pergunta, né? Nós sempre tivemos essa discussão, né? De pouca droga é usuário, bastante droga é tráfico. Não, sempre as circunstâncias é que motivaram o crime antigo do artigo 28, que era o usuário, ou 33, o tráfico. Hoje, quem faz esse filtro primário é exatamente a autoridade policial, o delegado de polícia, através dos seus agentes. Então, os agentes abordaram alguém, um policial militar, ele vai analisar as circunstâncias e faz um relato. E aí o delegado de polícia faz esse primeiro filtro para avaliar se mantém preso em flagrante por tráfico de drogas ou então estamos diante de um ilícito administrativo de usuário com uma quantidade menor que 40 gramas e, nesse caso, ele sairia no mesmo momento para posterior punição, mas não ficaria detido só por uma quantidade menor de 40 gramas, certamente não ficaria detido. Mas se as circunstâncias disserem que é tráfico, perfeitamente, lavra-se o auto de prisão em flagrante, inicia-se o inquérito policial, que é uma investigação, para posteriormente um processo criminal. A entrevista completa com o advogado está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté, lá na playlist do Boletim Câmara do dia 17 de julho. Como você viu aí na tela, foi a segunda edição. E de segunda a sexta-feira, às 9h30 da manhã, ao vivo, sempre tem uma entrevista no programa. Vale a pena você conferir. Agora a gente segue o nosso programa, que está na hora do nosso intervalo. Daqui a pouco eu volto aqui na nossa programação com a Hora do Papo. É o momento da gente falar de saúde. Afinal de contas, outubro é o mês do Outubro Rosa. E a gente conversa com uma enfermeira, que é professora da Unital, a Ana Cláudia de Lima. Então fica conectado com a gente aqui na nossa programação. O Mix da TV volta já já. Se eu fosse você, não sairia daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta edição de 16 de outubro de 2024. Outubro popularmente é conhecido como mês de prevenção ao câncer de mama, o Outubro Rosa. Este é o assunto desta edição da Hora do Papo. O Outubro Rosa é um movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Foi criado na década de 1990 pela Fundação Susan J. Komen for the Cure. A data celebrada anualmente tem o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, além de proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. Para a gente falar com este assunto aqui agora, a gente conversa com a professora da Unital, a enfermeira, também do curso de Enfermagem e Saúde da Mulher, Ana Cláudia. Obrigado pela presença, seja bem-vinda a esse espaço aqui da Hora do Papo, para a gente falar de um assunto importante para a população. Olá, tudo jóia? Como que a gente pode falar sobre o câncer de mama, né? O Outubro Rosa é esse mês dedicado a isso, né? O que é o câncer de mama? O câncer de mama, né? Ele é uma multiplicação anormal das células da mama em si, e é o câncer que mais acomete as mulheres na atualidade, tá? Dentro da nossa realidade aqui no Brasil. A gente está falando sobre a Hora do Papo aqui, trazendo esse assunto importante que é o Outubro Rosa, esse mês de conscientização, né, para a população, principalmente a população feminina, Ana. Será que a gente ainda encontra esse tabu dessas mulheres, principalmente mulheres que têm mais idade, ou até uma geração mais nova? Será que ainda existe esse tabu quando a gente fala de câncer de mama, procurar acesso, serviços e recursos? Então, quando se fala em câncer de mama, é difícil a gente separar em relação ao câncer ginecológico, né? Então, quando uma mulher ela vem para a consulta, a gente tem que abordar integralmente, né, em relação ao câncer de mama e não esquecer o câncer do colo do útero também, que tem uma alta incidência aqui no país. Existe sim, tá, um tabu ainda, as mulheres, elas assim, têm o preconceito de realizar o autoexame, de se tocar, de se olhar em frente ao espelho, de ir até a consulta, principalmente se o profissional for homem, né, existe sim. Então, precisamos sim do mês de outubro, né, que é um mês de campanha, né, não que a gente não fale do câncer de mama e do colo do útero durante o ano todo, sim, mas é um mês, assim, destinado a
a fazer esse movimento mesmo na mídia, instrumentalizar profissionais, para que a gente possa realmente levar a informação e principalmente, né, a hábitos de vida que possam promover qualidade de vida e detectar precocemente a doença, que quanto mais cedo ela for diagnosticada, maior a chance de cura. Interessante da gente falar, né, que o Outubro Rosa talvez seja as cores de conscientização a mais popular, né, que a gente vê com prédios, serviços públicos, na mídia, que a gente está fazendo aqui agora. Então, essa informação talvez esteja mais disseminada, mas ainda é um grande problema. O câncer de mama é um dos que mais matam mulheres no Brasil? Sim, é o câncer que mais mata as mulheres no Brasil, tá? Ficando em relação às mulheres, sim, né? Segundo, em primeiro lugar, o câncer de pulmão, né? Mas das mulheres é o que mais mata, sim. Você está com um objeto aí, que é uma mama, né? Que é uma forma didática de ensinar, de conscientizar. Como é que você pode explicar para a gente aí, para as mulheres que estão acompanhando, os homens também, porque podem passar essas dicas hoje para a família toda. O que você traz de dicas aí para a gente nesse autocuidado, nesse autoexame? Então, eu trouxe as mamas, assim, porque eu falo que a professora que habita em mim, né, veio para o programa junto. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, tá? Claro que existem os exames subsidiários que quando eu vou mostrar aqui, falar um pouquinho do exame clínico e do autoexame que a mulher deve realizar no seu domicílio, mas nada substitui, tá, o exame clínico realizado pelo profissional da saúde uma vez por ano nas mulheres e a mamografia ou ultrassom de mamas, tá? Então, quando eu trouxe a mama, eu vim para poder ilustrar um pouquinho, né, que a mama, ela deve ser assim, né? Então, a estrutura dela, ela é uma estrutura, assim, simples, a mama, a areola e o mamilo. E quando a gente fala em realizar o autoexame das mamas, a população, eu falo isso da minha prática mesmo com os alunos durante a nossa consulta ginecológica dentro da disciplina, né, que eu levo para o campo de estágio. A senhora faz autoexame? Faço. E todo mundo só aborda em relação à palpação. Sim, né, temos que palpar a mama, porque através da palpação eu vou sentir possíveis nódulos. Mas quando eu falo de autoexame, eu não posso esquecer da parte da observação, que a gente chama de inspeção de mamas. Então, eu queria que hoje ficasse assim, muito claro que o autoexame da mamas, a gente segue 4 etapas. Então, primeiro, a inspeção com os braços parados ao longo do corpo, então, que a gente chama de inspeção estática. Essa mulher vai se observar, né? Quando fala de tabu, tem mulheres que não gostam de se olhar no espelho. E quanto mais cedo a gente conhecer o nosso corpo, que é normal, eu posso detectar qualquer alteração sutil e tratar o mais rápido possível. Então, a primeira etapa é uma observação visual e estética. Visual e estética, porque tem alterações que eu não sinto com a ponta dos meus dedos. Sim. E sim, eu observo, né? Eu fiz até uns desenhinhos, não sei se dá para ver, para eu não esquecer de mostrar. Porque quando eu falo também, olha em frente ao espelho e observe possíveis alterações, mas quais são elas? Né? Então, quando a pele fica tipo casca de laranja, né? Ou uma região avermelhada, dolorida, edemaciada, com prurido, a coceira, ou uma retração do mamilo, uma assimetria, né? Uma desproporção de tamanho das mamas, um desvio de mamilo, fiz até uma gotinha aqui, um vazamento espontâneo sem ser a mulher que está amamentando, são alterações que eu enxergo. Ou seja, né? Foge daquele padrão que ela está acostumada a observar e ter na sua vida, né? Assim, sem ser uma observação apenas estética para a escolha de uma roupa ou também de um sutiã, mas uma observação buscando uma possível alteração visual. Então, inspeção estática, corpo parado, e depois a gente chama de inspeção dinâmica, onde eu faço a solicitação de um músculo peitoral, onde vai realçar, né, o contorno da mama, e se tiver alguma nodulação, algo visível, vai modificar o contorno dessa mama. Então, eu também consigo identificar. Terceira etapa seria a palpação, né, que todo mundo fala, palpar, não esquecendo de forma alguma de palpar a região axilar, tá? E a região aqui da clavícula, que a gente chama da região de cima, supra e infraclavicular. Eu sempre falo, tá palpando, dá uma caroninha aqui para debaixo do braço, a região axilar, depois já subo aqui e faço a região desse ossinho. Essa região conhecida aqui como saboneteira também? Isso, tá? Porque um possível edema, um possível nódulo também pode me indicar. Também queria deixar claro que se detectar algum nódulo, alguma dessas alterações, que existem sim também doenças benignas, com tratamento, né, acompanhamento. Então, não é para ninguém ficar desesperado.
Então, passa para uma segunda etapa, né? Quando acha alguma coisa em casa ou num exame mesmo subsidiário de imagem, aí passa para uma segunda etapa, acompanhamento médico, com biópsia, e tudo vai depender do tamanho, tipo e localização do tumor para um possível segmento do tratamento. O autoexame tem que ser após um banho quente? Existe essa recomendação? Ótima pergunta, né? Eu acho que quanto mais a gente coloca regras, mais difícil da população aderir, né? Então, assim, a mama, durante o nosso período hormonal, uma mulher que menstrua normalmente, ela passa por fases, assim, principalmente no período pré-menstrual, onde essa mama está um pouco mais edemaciada, um pouco dolorida. Então, a gente recomenda para as mulheres que menstruam normalmente que esperem, sabe, 5, 7 dias após o início da menstruação, onde ela se sinta mais confortável. Mas, assim, se for esquecer, pelo menos, assim, algum dia dentro desse ciclo, desde que ela não esqueça de fazer o autoexame uma vez ao mês. Para as mulheres que já não menstruam mais, eu costumo até fazer uma brincadeira, eu dou uma dica assim, escolhe um dia do mês. O primeiro dia, que dia que você faz aniversário? Eu faço dia 22. Então, todo dia 22, não só do meu aniversário, mas de estar realizando, já que eu não menstruo e não tenho uma data. Também brinco assim, que dia que você paga suas contas, né? Dia 15. Dia 15. Então, dia 15 vai pagar os boletos, o cartão, do condomínio, mas também vai acertar a conta com a sua saúde. Sim. Né? Então, também faz o autoexame. Lembrando para as mulheres que não menstruam, não esquecer uma possível data. Mas, assim, seguir uma técnica totalmente correta, né, que essa mulher explore o seu corpo. E a última etapa do exame, né, que daí eu acabei que falei da inspeção estática, dinâmica, palpação, e depois uma sutil expressão ao redor dessa volta aqui que chama areola, né, dessa volta marrom. Se tiver algum vazamento, né, que seria a quarta etapa, também tem algum problema que deve ser investigado, tá? Ana, identificando uma alteração, um pequeno nódulo, qual que é o primeiro passo que essa mulher deve fazer em relação à sua saúde? É procurar, né, um atendimento médico especializado. A porta de entrada sempre é pela atenção básica, se não tiver, né, um convênio. Aí, posteriormente, será encaminhada a um mastologista e, dependendo do diagnóstico, a um oncologista para o segmento do tratamento em si. Existe uma idade ideal ou, de acordo com o perfil dessa mulher, ela precisa fazer essa mamografia anualmente? Olha, depende da recomendação. O SUS, né, ele recomenda a mamografia a cada 2 anos após os 50 anos, né? Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia após os 40 e deve ser anualmente. Mas é claro que cada mulher ela deve ser tratada como única, né? Dependendo do seu... Quando a gente fala de fator de risco, eu gosto de dividir assim, risco reprodutivo, né? Histórico familiar e do estilo de vida. Então, se ela tem um histórico familiar, né, parentesco de primeiro grau, então a gente considera um risco elevado. Então, provavelmente, esse profissional vai solicitar a sua primeira mamografia antes dos 50 anos. Então, é de acordo com a clínica de cada um. Uma anamnese, né, que a gente chama, né? Isso. Ana, em relação ao tratamento, você estava explicando para a gente anteriormente que não existe um tratamento padrão, ou seja, cada mulher, ao ser diagnosticada com a possibilidade de um câncer, por exemplo, de um nódulo, vai fazer esse tratamento de acordo com a recomendação médica. Isso. Quais são as possibilidades de tratamento, só para a gente pincelar aqui para o nosso público? Tudo vai depender mesmo, como eu te falei. Então, às vezes, é preciso uma cirurgia de imediato e depois um tratamento sistêmico, que pode ser a quimioterapia, imunoterapia, local, como a radioterapia, ou o inverso. Às vezes, precisa fazer o sistêmico e depois, mas tudo isso que eu te falei, vai depender realmente de cada caso, de cada mulher. E aí a gente sempre vê as imagens, né, quando a gente fala de câncer de mama, queda de cabelo, né, que é essa questão estética para a mulher, às vezes retirar uma mama também. Quanto mais rápido você diagnostica, maiores são as chances de você enfrentar menos adversidades? Aí, assim, foi o que eu te falei. Às vezes você faz um diagnóstico rápido, mas já é um tumor muito invasivo, né? Então, depende do tipo de tumor. E os efeitos colaterais do tratamento, hoje em dia já avançou tanto, sabe? A medicina relacionada à oncologia, que eles estão, assim, mais a menos. Mas tudo vai depender, sim, do tipo, né? Da químio, da intensidade daquele tratamento que essa mulher vai estar fazendo. Porque ele pode ser bem conservador, né? Faz só, retira um quadrante dessa mama, como às vezes tem que tirar toda a mama, fazer um esvaziamento toda dessa região aqui que a gente chama dos gânglios aqui da axila. Então vai depender.
Falando em glândulas mamárias, homens também possuem, então também tem esse risco. Sim, exatamente, né? Onde existe glândula mamária, existe o risco, mas nos homens ele é bem menor, né, em torno de 1%. Qual a dica que você deixa, então, para a nossa telespectadora que está acompanhando a gente aqui no programa? Tem algum macete, tem alguma dica? Você que já tem anos de experiência, está sempre em contato com esse tema, tem algum pulo do gato aí para ajudar quem está passando por isso, quem precisa se autodiagnosticar ou alguém da família que queira ajudar? Olha, eu acredito assim, que vamos pensar primeiro numa prevenção, né? A dica é estilo de vida saudável, né? O controle do peso, a obesidade, sim, está diretamente relacionada. O aumento da idade, mulheres na menopausa, que precisam, sim, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, ter controle do peso. A bebida alcoólica também, ela intensifica. Tabagismo. Se fala mais na bebida alcoólica do que no tabagismo. Mas o tabagismo, quando eu estou dando aula, eu falo, ele está em tudo, né? Como fator predisponente. Mas ele entraria como um fator adicional, mas o álcool em si, ele tem uma influência mais negativa, né? Então, pensar em estilo de vida, sim. E também, frente a um diagnóstico, pensar que hoje existe muito tratamento. A gente tem que desmistificar o câncer como... quando vem o diagnóstico, todo mundo já pensa... É um tabu na sociedade, sim, né? Fala, nossa, agora já não tem mais jeito. E tem sim. Muitas mulheres estão se curando, existe o tratamento. Então, vamos cuidar da saúde, né? Plantar mesmo a sementinha agora, porque a gente tem os hábitos ideais, que são os fatores modificáveis, né? Quando a gente fala de prevenção primária. Aí, quando eu também venho falar de história reprodutiva, eu tenho que, sim, associar... as mulheres, o fator protetor também é a amamentação, né? Que a gente tem que falar também, as mulheres que amamentam, elas têm um fator que protege contra o câncer de mama. E o recado é esse, vamos fazer o autoexame, né? Pensando que eu tenho que sim me olhar no espelho, conhecer o meu corpo, que eu tenho que passar pelo menos uma vez ao ano numa consulta médica ginecológica para que um outro profissional me solicite o exame se necessário e realize o exame clínico das mamas por um profissional também. Muito obrigado pelas informações, pela disponibilidade de vir até aqui o Mix da TV conversar com a gente. Infelizmente o nosso tempo é curto, o assunto se estenderia aí por outros temas, mas esperamos que o nosso recado tenha sido passado aí de forma eficaz, né? Pelas informações aqui da enfermeira Ana Cláudia, que é professora de enfermagem da Unital e também de saúde da mulher. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você, estou sempre à disposição. Assim a gente encerra a nossa Hora do Papo. A gente vai para um rápido intervalo aqui no Mix da TV e volta daqui a pouquinho. Não sai daí, fique com a gente, junto e misturado, na nossa programação. Estamos de volta com o Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté. E agora é hora de mais um short aqui da nossa programação, que são os recortes mais interessantes para você ficar sintonizado com o que rola aqui na emissora. No programa Fora da Caixa, a nossa revista quinzenal de variedades, diversos especialistas trazem assunto e colocam as suas dicas e informações fora da caixa. A gente foi até o SESI aqui em Taubaté conhecer mais sobre o aproveitamento integral de alimentos. Hoje também é o dia da alimentação e a nutricionista do SESI, Alessandra Gonçalves, ensinou pra gente uma receita de uma bolachinha, de dar água na boca. Quer aprender junto com a gente? Vai aí, solta o play. A primeira receita é a bolacha de tapioca com sementes. É uma receita bem simples, bem econômica, prática. E bem rápida. E qual que é o principal diferencial dessa receita, Alessandra? O que a gente vai aproveitar dessa parte do alimento que geralmente a gente acaba jogando fora? Certo. Nessa receita a gente consegue aproveitar tanto aqueles talos de cheiro verde, couve, alho poró, ou então as sementes que sobram da abóbora, ou até mesmo aquela sementinha pequenininha da abobrinha. Então, tudo que for talo e semente, ou até mesmo casca de abóbora, se a gente picar bem picadinho, tem como a gente inserir nos ingredientes dessa receita. A gente está falando de um assunto muito importante porque o Brasil é um dos campeões mundiais em desperdício de alimentos. Às vezes o que a gente produz aqui internamente poderia suprir toda a população, né, Alessandra? Mas acaba que na distribuição, às vezes no consumo em casa, ou até mesmo na hora de consumir, né, a gente acaba jogando fora boa parte desses alimentos. Então vamos à nossa primeira receita? Sim, vamos lá. Quais são os ingredientes? O que a gente vai precisar?
A gente vai precisar aqui de 2 xícaras de farinha de trigo. Essa farinha de trigo pode ser da farinha de trigo comum ou da integral. 1 xícara de tapioca, de goma de tapioca. Sal a gosto. 100 ml de azeite. 2 xícaras de sopa de gergelim. Pode ser tanto preto quanto o comum, o tradicional. Aqui eu tenho semente de abóbora. Como eu falei para vocês, pode ser a semente que você acabou de retirar da abóbora ou os talos que sobraram aí na sua casa. E uma dica bem legal também é, como a gente não vai ter esse talo sempre em casa, conforme a gente vai usando, né, esses alimentos, a gente pode cortar esses talos e congelar ali na nossa casa. Alessandra, qualquer tipo de abóbora pode ser? Qualquer tipo de abóbora. A gente pode congelar tanto os talos quanto as cascas que eu falei pra você, né? Picou, congelou, tem como a gente usar nas próximas receitas. Ok. Tá? E aqui a gente tem 100 ml de água também. Vamos começar? Vamos para a montagem aí. Eu acho que tem que colocar as mãos na massa agora, né? Aqui a proposta do programa Fora da Caixa é fazer com que o nosso telespectador coloque as mãos na massa, aprenda a fazer ele mesmo e saia da zona de conforto. Então vamos lá. Então, a gente vai misturar, basicamente mistura todos os ingredientes. Aqui eu tô com a farinha de trigo, a tapioca. O sal, eu sugiro que para essa quantidade de ingrediente a gente use mais ou menos aí meia colherzinha de colher de chá, tá? De sal, é o suficiente aqui. Aqui o azeite, o gergelim, a semente de abóbora. Aqui a gente mistura um pouco aqui já para homogeneizar essa mistura. E a água a gente pode ir colocando aos poucos. E aí você precisa mexer bem isso, Alessandra. Até que ponto, mais ou menos, para a pessoa saber que tá ali ideal para fazer o molde? A hora que a gente vê essa mistura bem homogênea, primeiramente a gente mistura até ele virar essa farofinha aqui, tá? E logo mais a gente coloca literalmente a mão na massa mesmo, senão a gente não chega no ponto correto dela. Dependendo do tempo, do ambiente, pode colocar mais água, menos água, a pessoa vai sentindo, é isso, né? Sim. O que pode alterar um pouco a quantidade de água aqui é a farinha de trigo. Então, dependendo da marca que você estiver utilizando, aqui a gente coloca a mão na massa mesmo, tá, gente? Literalmente, aqui no Fora da Caixa, a gente faz os nossos convidados colocarem a mão na massa. Vai apertando. E é uma terapia também, né, Alessandra? Para quem tá assistindo nosso programa, pode colocar a criançada também na cozinha para ajudar nesse momento? Sim, com certeza. É uma receita segura, né? Aí para as crianças não tem o uso de faca, né? Nada pontiagudo aí. E eles gostam, né? Dessa ideia de colocar a mão na massa. Agora é o momento que você pode desestressar aqueles problemas que você tem ali no seu dia a dia. Vai colocar de lado, porque agora é hora de sovar, né? E aí você descarrega todas as tensões nesse momento, né, Sandra? Sim, na verdade. Aqui a gente vai deixar ele na espessura mesmo de uma bolachinha, né? Para facilitar, acho melhor a gente dividir essa massa. Essa receita que você está passando pra gente, Alessandra, ela rende mais ou menos assim, qual que é a quantidade ou em porções? Existe uma estimativa? Aqui uma receita dessa vai dar em torno aí de até... Depende muito do tamanho que a gente corta essa bolacha, tá? Mas aqui, mais ou menos o tamanho que a gente fez aqui, vai dar em torno de umas 80 bolachinhas. Rende bastante. E aí a gente começa a dar forma e vida para essa bolachinha, né? Ela começa a aparecer aí o jeitinho que a gente quer que ela seja consumida depois, quando estiver pronta. Sim, e é uma forma também de consumir, né, essa parte dos alimentos não convencionais, né, como a gente estava falando. A semente de abóbora, por exemplo, os talos não é um alimento que a gente tem costume, né, de consumir. Utilizando esse tipo de receita, a gente consegue, além de ter um benefício econômico, a gente consegue melhorar o sabor dessa bolacha e ter o benefício nutritivo também. Depois de todos recortadinhos aí, com os moldes, que é a escolha de quem está em casa assistindo a gente, o que faz? Qual é o próximo passo? Aí a gente vai precisar de uma assadeira untada. Vou pegar aqui para você. Aqui nessa assadeira eu untei ela com um fiozinho de azeite, mas vocês podem usar óleo também, tá? E coloca aqui direto nessa assadeira. O forno já tem que estar pré-aquecido a 180 graus. Então, começou a executar a receita, já liga o forno a 180 graus.
e forno durante aí, uns 15, 20 minutos. Ou vai depender muito do forno também, tá? Ou até a bolacha ficar douradinha. Aí tá pronta a nossa receita. Ótima opção de lanche aí no meio do dia, entre o café da manhã, almoço, ou então entre o almoço e o jantar. É uma opção de lanche saudável e tem como ela acompanhar outros tipos de receita, né? Como patês, geleias, né? Lembrando também que a gente também consegue fazer geleia através de cascas de frutas, né? Sim. Então dá para aproveitar tudo isso de uma forma bem gostosa e bem nutritiva. Então, forno 180, só aguardar dourar agora. E agora na TV a mágica funciona, chegou a hora da gente ver as nossas bolachinhas prontas, né, Alessandra? Como é que elas estão? Mostra aí pra gente. Então, nossas bolachinhas estão aqui, ó, bem douradinhas, torradinhas, tá? Ótimas pra... Crocantes, hein? Crocantíssimas. Ótimas para um petisco, né, no meio do dia, como eu falei para vocês. E lembrando que a gente não precisa usar somente o gergelim como semente aqui. A gente pode usar chia, ou então os outros tipos de sementes, ou talos, ou as cascas, como eu falei, tá? E aí, gostou desta receita? O programa completo está disponível no youtube.com/TVC Taubaté. Na playlist Fora da Caixa tem outras 2 receitas super interessantes relacionadas ao aproveitamento integral de alimentos, homenageando este dia da alimentação. E agora a gente vai para um rápido intervalo aqui no Mix da TV. Na sequência tem um quadro dedicado às pessoas da terceira idade, os bons tempos. A gente tem uma entrevista com a coordenadora do CCI, Lilian Zanaka. Ela nos conta sobre a exposição que está aqui na Câmara, que se chama Envelhecer no Território. Fique com a gente, junto e misturado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já, não saia daí. E agora a gente tem as dicas especiais para a terceira idade aqui no Mix da TV. Tá na hora do nosso quadro Bons Tempos. E o quadro Bons Tempos de hoje começa aqui no espaço Georgina de Albuquerque. Afinal de contas, está acontecendo a exposição Envelhecer no Território, lugar onde eu habito, fruto do trabalho dos idosos do Centro de Convivência da Vila Marli. E a gente conversa agora com a coordenadora, que é a Lilian Zanaka, que é assistente social. Lilian, belíssimo trabalho, né? Conta pra gente como nasceu a ideia deste projeto. O projeto ele tem o maior objetivo de fazer com que o idoso se sinta pertencente àquele espaço, né? Então nós fomos trabalhando durante o ano de 2023, durante todo o ano, essa valorização de onde ele habita. Então, onde você está inserido, o que você trabalha nessa comunidade, qual a importância que você tem nessa comunidade, o que é positivo, o que não é positivo, como que você pode fazer diferença no espaço onde você habita. Então nós fomos trabalhando esses pontos, né? E depois a gente terminou elaborando essas maquetes, eles próprios, né? Colocando que ponto era mais importante naquele bairro, o que ele mais tinha acesso, o que faltava. Então a gente foi trabalhando essa consciência realmente de cidadania, né? E aí com esse trabalho a gente chama de um trabalho transversal, trabalhamos a parte de concentração, habilidade, né? A gente teve um quebra-cabeça falando dos tempos, como que era a cidade, né? Na época que eles eram adolescentes, crianças, então a gente fez um quebra-cabeça, relembrando, eles contaram história. Então foi um trabalho realmente muito significativo para o envelhecimento e para os nossos idosos que fazem parte do projeto. Lilian, qual a importância desses idosos conhecerem as potencialidades do território, também os pontos que precisam de melhorias? Esse sentimento de pertença, quando se cria uma maquete como essa, por exemplo, é reforçado? Sim, a pessoa idosa, ela vai envelhecendo, ela vai perdendo um pouco a sua representação social dentro daquele espaço. Seja ele da família, seja ele da comunidade, seja ele da sua cidade. O que a gente fez foi resgatar isso, o quanto ele é importante no espaço onde ele ocupa, né? O quanto o olhar dele é importante, que o idoso, às vezes, ele tem medo de falar, ele tem medo de se colocar. Então, a gente foi trabalhando ao longo da construção dessas maquetes a importância dele naquele espaço, que ele precisa, sim, se colocar, ele precisa trazer esse resgate de história. Por que aquele espaço era de um jeito e se transformou em outro? O que falta para ele? O que é importante para ele? Mostrar que ele está ali, né? E que algumas coisas precisam ser construídas também, voltado à qualidade de vida dele, voltado ao espaço que ele está. Então, a importância desse trabalho foi muito grande nesse sentido. Ele se sentiu valorizado, ele teve voz, né? Então foi um projeto que trouxe voz à pessoa idosa do nosso município.
As maquetes, elas estão expostas aqui no hall de entrada, conhecido como Espaço Georgina de Albuquerque. São várias maquetes de vários grupos de idosos que foram colocados aqui neste hall da Câmara. E agora a Lília vai contar para mim um pouquinho. Como são muitos, Lília, né? A gente não vai conseguir passar por todos. Mas o que você destaca, assim, de produções? Quais foram as características dos bairros, das regiões que ressaltaram aí esse potencial desse olhar do idoso no seu próprio território? Cada maquete dessa, ela representa um bairro. Então, a riqueza desse trabalho é isso. Nós temos aí 17 bairros sendo representados. Eles foram pontuando o que tem de importância que eles acessam. Então, os comércios, o que tem de comércio nesse bairro que é positivo? O que tem de espaço público, né? Se tem posto de saúde, se não tem posto de saúde, a segurança, como que tá. Então, todas as maquetes, elas têm, assim, essas orientações do que é positivo e do que é negativo. Então, isso foi muito importante, porque se eu moro num bairro, né, nós fizemos uma exposição entre eles, um pôde olhar o que tem no bairro do outro que é importante para lazer. É importante ter um espaço para lazer. Esse bairro tem, o meu não tem. Então a gente foi trabalhando também essa questão de olhar o que falta no meu bairro, mas também de valorizar o que eu tenho de positivo no meu bairro. Então isso foi de extrema importância para eles. E um ponto importante também para a gente ressaltar é olhar as diferenças, né, em relação a políticas públicas, a equipamentos públicos, ensinar também esse idoso sobre direitos e deveres e onde cobrar, né, enquanto uma postura cidadã, onde eu cobro? É na Câmara? É na Prefeitura? Onde é que eu posso acessar esses equipamentos, já que o meu bairro não tem uma academia, por exemplo, e lá no bairro do meu amigo, né, que está aqui do lado tem. Eu acho que também fortalece esse vínculo cidadão e democrático, né? Quando eu falo que é um trabalho transversal, é exatamente isso. Nós fomos trabalhando diversos pontos com esse público, né? Com a pessoa idosa desses grupos. E um desses pontos é exatamente isso. Se não tá bom, como que eu cobro? Quem eu vou cobrar? Quem eu vou procurar? Eu tô fazendo a minha parte também, eu faço parte dessa comunidade, eu também participo, eu também somo com essa comunidade, seja na questão religiosa ou de uma instituição que faz um trabalho, né, de filantrópico. Qual é a minha participação? Se eu participo, eu posso cobrar. E é esse olhar. Então, nós trabalhamos muito a questão de cidadania, principalmente que a gente está nessa fase, né, da importância deles estarem se pronunciando também. Eu, quanto idoso, o que está faltando dentro desse bairro, dentro desse município? E a política da assistência social, ela traz muito essa questão de território, né? Da gente trabalhar território, porque o que acontece no bairro é diferente do que acontece no outro bairro, das suas necessidades. Então, a gente trouxe muito essa consciência para esse público, sabe? O seu território é diferente, o que falta no seu território, o que é positivo no seu território. Então, a gente foi trabalhando realmente o espaço onde ele ocupa, onde ele faz essa interação, né? Aqui, quando a gente tem essas maquetes, a gente vê materializado na prática o trabalho do CCI, Lilian. Mas conta pra gente como é que funciona isso no dia a dia, além das exposições, quais outras atividades vocês fazem, qual que é o tamanho desse público que é atendido por vocês? Nós atendemos hoje, nos grupos de convivência, são 630, 640 idosos, em média 430, 450 nas oficinas pontuais do CCI. Então, a gente faz o trabalho do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, hoje somando mais de 1.000 idosos atendidos semanalmente. Nós estamos com esses idosos toda semana, né? Alguns até 2, 3 vezes, porque vai numa aula de ginástica, vai numa aula de dança e nos grupos. Nos grupos, especificamente, o que é interessante do grupo? Nós vamos até a comunidade, nós estamos dentro daquele território. Alguns grupos acontecem dentro de equipamentos públicos, que é a questão do CRAS, né? Ou em salões comunitários também. Então isso é bacana, porque a gente tem essa interação diretamente dentro daquela comunidade. E a gente vai fazer um trabalho, a gente chama de ações planejadas, o que a gente vai falar. E é muito diferente às vezes, apesar da gente ter um plano de trabalho, a gente ter aí, né, o nosso objetivo principal, que é combater o isolamento social, a gente tem também um trabalho diferente em cada bairro. Então, aquele perfil, qual é o perfil daquele grupo que eu atendo? Então, eu vou trabalhar de acordo com aquele perfil. Eu vou trazer lazer, eu vou sempre estar focado no fortalecimento de vínculo, seja ele com a comunidade, seja ele com familiar, né? Entre os idosos. Então, assim, eles vão se reconhecendo dentro das suas dificuldades, dentro daquela fase etária que eles estão vivendo. Isso é o mais importante do serviço. E o idoso que quiser participar, ou quem não é da terceira idade, mas quiser conhecer também o serviço de vocês estão acessíveis, disponíveis? Como é que faz para se inscrever? Paga alguma taxa? Não, o serviço é totalmente gratuito, ele é público, né? A gente fica lá no CCI Vila Marli, na rua Ismênia de Matos Ribas, número 65.
de portas abertas, quem quiser conhecer. A gente tem muito trabalho também que é bacana, falar com as escolas, às vezes alguns trabalhos intergeracionais, que é de grande importância. Nós precisamos que os mais jovens olhem para o envelhecimento. Estamos envelhecendo, né? Todos nós. E isso é de grande importância. Então, estamos abertos à comunidade. Quem quiser conhecer a pessoa idosa, que quiser procurar o serviço, a gente faz um atendimento, a gente marca uma entrevista social, a gente tem essa escuta, né? Que é de extrema importância para a população que está envelhecendo. Gostaria que você fizesse um convite para quem está assistindo aqui ao nosso programa Mix da TV, viesse conhecer aqui a exposição, até quando ela fica, qual é o horário disponível e o que você pode deixar de informações para a gente. Essa exposição ela é de extrema importância para todos nós, não só para quem fez as maquetes, né, mas ela traz informações ricas dos bairros. Então, venha conhecer, traga as crianças, né, venham ver no olhar da pessoa idosa o que tem de positivo, o que precisa melhorar, né. Então, acho que é uma exposição que traz muita riqueza de informações, porque é o espaço onde eu vivo, né, é a minha comunidade. Então, venham conhecer, venham aí prestigiar o trabalho que foi feito. E ela tem um prazo, essa exposição? Foi negociada aqui com a Câmara? Até quando ela fica por aqui? Ela vai ficar aqui até o dia 25 agora. Depois a gente está aí tentando fazer uma tratativa com o museu, né? Para que ela vá para o museu também, para que os idosos possam estar levando também seus familiares para conhecer, para que as escolas possam estar levando as crianças, né? Para ver essa importância, esse trabalho que foi feito tão rico, né? A gente conversou com a Lília Zanca, que é assistente social, coordenadora do CCI da Vila Marli. Muito obrigado pela sua presença aqui no Mix da TV, pelos esclarecimentos, pelo trabalho também que você vem coordenando. Desejo sucesso e acho que na sequência a gente vai conversar com os bastidores, né? Alguém que participou aí desse processo, que estava lá na ponta fazendo isso acontecer. Agradeço imensamente, acho que é importante a gente falar da pessoa idosa, né? Da nossa população idosa do município, que vem aumentando como em todo o Brasil, e a gente precisa ter esse olhar, valorizar e cuidar daquele que está envelhecendo. Obrigado, Lília. Na sequência, a gente vai conversar com uma das idosas, uma das participantes aqui desse projeto, e ela vai contar melhor pra gente como foi participar dessas ações aqui no Mix da TV, no nosso quadro Bons Tempos. E agora a gente conhece os bastidores aqui da exposição. Afinal de contas, esse trabalho belíssimo que a gente está acompanhando foi feito, né, por várias mãos de pessoas habilidosas, talentosas, que tem muita história para contar. E uma dessas pessoas é a Maria Conceição Gonçalves, que é participante do CCI da Vila Marli, no grupo Amizade, lá no bairro Vila São Geraldo. Dona Maria, muito obrigada aqui pela conversa que a gente vai ter. Como é que foi participar deste trabalhinho específico, né? Fazer a maquete, colocar a mão na massa? Foi emocionante, porque abrangeu todo mundo e cada um pesquisava o que tinha na vila. Então, todo mundo se envolveu. E eu peguei a faculdade de Eoliana, porque eu acho ela linda. Então, eu disse, eu vou fazer ela. Tanto é que eu fiz árvores, fiz um monte de coisa, ajudei as outras também. Então, foi muito emocionante e um aprendizado. Às vezes a gente está num bairro que às vezes é pequeno, a gente acha que conhece tudo, né? Mas quando a gente coloca isso na prática, igual essa maquete, por exemplo, tem alguma coisa no seu bairro que a senhora não conhecia, ou que chamou a atenção, ou que quando vocês construíram, vocês perceberam que ficou melhor do que vocês imaginavam? Não. Gostei da feira. Da feira ficou uma gracinha. Por quê? Porque, não sei, ali parece que é o centro da Vila São Geraldo. Todo mundo se encontra na Vila São Geraldo, na feira. Então, ali é trocado conversas, né? Ah, você viu fulano de tal? Então, ali a Vila São Geraldo é empolgante na feira. A dona Maria Conceição Gonçalves é uma das participantes do CCI da Vila Marli. Quanto tempo que a senhora já está no grupo? Quantas pessoas estão lá com a senhora semanalmente fazendo essas atividades? Olha, eu entrei no CCI em 2010, que eu tirei uma licença prêmio e fui lá ver como é que era. Então, eu entrei lá em 2010 no artesanato. E desde então a senhora não parou de frequentar? Nada. Daí, como consegui idade, já entrei no grupo da terceira idade, que é no conventinho. E daí, a partir disso, eu estou em todas. Quais são as atividades que a senhora realiza lá, que a senhora mais gosta? O que a senhora acha que são os destaques, assim, para até convidar outros idosos que não participam e queiram se integrar a essas atividades do CCI? Olha, eu gosto muito do JOMI, que é Jogos Municipal da Terceira Idade.
E gosto também de dança. A dança, para mim, é tudo. No JOME, que é o Jogo da Terceira Idade, quais são as modalidades ou os esportes que a senhora pratica ou vem praticando? Eu faço dança só, coreografia. Eu participei muitos anos da coreografia. Só o ano passado que eu não participei. Então agora eu estou no CCI fazendo aqueles grupos de dança para se apresentar no fim do ano no Cine Metrópolis. Faça um convite, Dona Maria, para quem está assistindo a gente aqui no Mix da TV, venha fazer parte do CCI também. Às vezes está em casa, está lá, né? Aquela questão de ansiedade, às vezes pode cair na depressão, mas tem outros idosos também, tem várias atividades. Faça aquele convite, convide todo mundo para participar do grupo. Sempre que tiver uma vaga, vocês vão ser bem acolhidos lá pelo pessoal, né? Verdade. Venham, idosos, venha participar do CCI. Você vai viver, vai ser emocionante. Dona Maria, muito obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho, viu? Sucesso na sua trajetória e conte sempre com a TV Câmara Taubaté para a gente continuar mostrando os trabalhos de vocês. Obrigada, bem. Com essa entrevista aqui no Salão Georgina de Albuquerque, a gente encerra o quadro Bons Tempos desta edição aqui do Mix da TV, mas fique com a gente que tem mais informações e em breve mais novidades aqui nos Bons Tempos. A exposição continua aqui no Espaço Georgina de Albuquerque, vale a pena você conferir. Quero agradecer a assistente social, a Lília, que conversou com a gente, também as monitoras de arte, que é a Rosa e a Rosana, e também a Dona Maria Conceição, que conversou com a gente, dando o seu testemunho sobre esse trabalho importante aqui com os idosos. Bem, com os bons tempos de hoje, a gente encerra esta edição desta quinta-feira, 16 de outubro de 2024, do Mix da TV. Mas a gente volta amanhã aqui na programação da TV Câmara Taubaté, com mais shorts, informações, entrevistas. Tem muita coisa bacana esperando por você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Mix da TV, junto e misturado com a nossa programação.